Beleza, pessoal, vamos fazer o que então um exercício, né? A gente tem aqui um transformador de 15 kVA, potência nominal, e 2.300 por 230 volts. Então aqui o primário, a tensão nominal do lado de alta é 2.300 volts e no secundário a tensão nominal 230 volts. Deve ser testado para determinar os componentes do ramo de excitação e as impedâncias em série internas do transformador e a regulação de tensão. Os seguintes dados foram obtidos nos ensaios com transformador. Então, do ensaio a vazio, lembrando, o ensaio a vazio ele é feito aí do lado de baixa tensão até a gente atingir fornecer a tensão nominal, né? Ensaio a vazio, tensão nominal 230, então é feito aqui do lado de baixa tensão. Foi medida uma corrente de 2,1 amperes e uma potência de 50 watts. Então, lembrando, do ensaio a vazio, essa corrente aqui nós assumimos que ela é praticamente, como não tem carga, essa corrente aqui é puramente a corrente de excitação, né? Vista pelo lado de baixa tensão, e a potência aqui é as perdas devido às perdas no núcleo. Do ensaio de curto-circuito foram retirados os seguintes dados. O ensaio de curto-circuito, as medições são feitas do lado de alta tensão por questões de segurança e também por ter uma menor corrente, né? Aqui o objetivo do ensaio do curto-circuito é chegar até aumentar a tensão da fonte, a gente precisa de uma fonte variável, chegar até a corrente nominal. Tá, então, até chegar à corrente nominal, esse aqui é o valor obtido da corrente nominal. A gente pode extrair a corrente nominal da potência ativa fornecida pelo transformador dividido pela tensão nominal. Então, do lado de alta tensão, a gente deve 2.300 volts, 2.300 volts vezes 6 amperes deve dar aqui os 15.000 volt-ampere de potência aparente, né? Potência aparente nominal do transformador. Então essa corrente aqui do teste de curto-circuito é a corrente nominal do lado de alta e a potência agora ativa medida é devido às perdas na impedância série, né? Na impedância interna. Então aqui é solicitado encontrar o circuito equivalente desse transformador referido ao lado de alta tensão. Encontrar o circuito equivalente referido ao lado de baixa tensão. No item C, aqui, calcular a regulação de tensão a plena carga para o fator de potência de uma carga, né, com fator de potência de 0,8 atrasados, para uma carga com fator de potência unitário e para também o fator de potência de 0,8 adiantado. Use a equação exata para V1. Então, essa equação exata, a gente precisa do circuito equivalente. É uma equação da lei de Kirchhoff das tensões para o circuito equivalente. E no item D aqui é solicitado qual a eficiência do transformador a plena carga para um fator de potência, considerando o fator de potência 0,8 atrasado. Beleza? Então vamos lá para primeiro determinar aqui os parâmetros, as reatâncias e resistências do circuito equivalente. Tá? Então vamos fazer aqui. Primeiro, considerando os dados que a gente tem aqui do ensaio a vazio. Nós temos a potência do ensaio a vazio, 50 watts. Antes vamos só relembrar aqui, né, desenhar aqui o que a gente está considerando, né? No ensaio a vazio, a gente está considerando que o circuito equivalente do transformador como não tem carga nenhuma conectada aqui, né? Por isso ensaio a vazio, a corrente nesse ramo aqui é nula e a corrente de entrada, então medida, que é a corrente do ensaio, ela está toda sendo direcionada para o ramo de excitação, né? O ramo de excitação, ou seja, que vai suprir as perdas no núcleo e
fornecer lá a corrente para a magnetização do núcleo, né? Então, como a gente tem uma potência medida ali do ensaio a vazio de 50 watts e uma corrente de 2,1 amperes, com esses dados a gente consegue calcular esses parâmetros RC e XM, né? Então, da potência, a gente tem lá que a potência medida, né, ela é basicamente devida à dissipação, a potência ativa medida, né, a dissipação de potência nesse resistor aqui. Então, ela vai ser dada pela tensão V1 de entrada, ou a tensão do ensaio a vazio, já que a resistência está em paralelo, né? Essa é a tensão nominal aqui. Então a gente pode determinar que a potência dissipada nesse resistor pode ser dada aí por V0 ao quadrado dividido pela resistência, né? Então a gente tem aí que RC pode ser dado por V0 ao quadrado dividido pela potência. Então a tensão nominal, a tensão fornecida aqui tem que ser a tensão nominal do lado de baixo, a tensão, né? Isso aqui a gente recebe essa informação aqui do transformador aqui, né? Que é um transformador de 2.300 por 230, ou seja, a gente vai ter aí tensão no primário 2.300 e no secundário 230, ou do lado de alta e baixa, melhor dizendo. Então a gente tem a tensão de 230 volts elevado ao quadrado dividido pela potência de 50 watts. Isso vai nos dar então 230 ao quadrado dividido por 50, um RC de 1058. Ohms. O XC a gente pode calcular pela na verdade aqui a gente tem a tensão, a gente tem a corrente total, né? A gente pode calcular qual que é o módulo da corrente que vem para este ramo. Então, vamos ver aqui de forma mais exata, né? A corrente I0 ela entra aqui, que seria a corrente de excitação. A corrente IM vem para a reatância de magnetização, e a corrente IC aqui para suprir as perdas no núcleo. Então, fasorialmente, né? Lembrando que isso aqui são correntes fasoriais, a gente tem que a corrente IF de entrada, que é igual à corrente I0 medida, então a gente tem que corrente 0 ao quadrado, soma fasorial, né? Nesse nó aqui, I0 ao quadrado tem que ser igual a IC ao quadrado mais IM ao quadrado. IC ao quadrado mais IM ao quadrado. Sempre lembrando, porque essas correntes aqui vão estar defasadas, né? Se a gente pegar o fasor corrente IF, ele vai ter uma parte, ou vamos dizer, melhor, né? De pegar as correntes das perdas no núcleo como referência, ela vai estar defasada 90 graus com as correntes, com a corrente de magnetização, e aí a soma dessas duas aqui resulta o fasor da corrente de entrada, efetivamente, que é a corrente de excitação, né? Então daqui a gente pode extrair que o I0 é o valor medido, a magnitude dessa corrente, 2,1 amperes. Então a gente tem aqui que 2,1 ao quadrado é igual a corrente no resistor. Agora a gente pode calcular, já que a gente já tem a resistência, então a gente pode calcular a corrente aqui no resistor pela tensão
dos 230 volts dividido pela resistência que a gente acabou de calcular. (230 volts dividido por 1058 ohms elevado ao quadrado mais Im ao quadrado. Então esse valor aqui de M, fazendo essas continhas aqui, 2,1 ao quadrado, 230 dividido por 1058, a gente vai ter uma corrente de 217 miliamperes aqui. Então vai ser 2,1 ao quadrado menos 217 mili ao quadrado, que é essa corrente no resistor, né? No resistor equivalente ao quadrado aqui, extraindo a raiz dessa diferença aí. Então a gente tem uma corrente de 2,047 amperes. E aí o valor do Xm, né? Então o Xm ele pode ser calculado pela razão entre a tensão do ensaio, que está aplicado nesse Xm, dividido pelo valor eficaz da corrente Im. Então os 230 volts divididos por 2,047 amperes vai dar a impedância Xm. Então 230 dividido 112,3 ohms, tá? Então a reatância Xm e aqui calculou a resistência Rc. Vou colocar aqui do lado. Reatância e o Rc. Tá? Lembrando que estes valores são referidos ao lado que o ensaio foi feito. Então, são referidos ao lado de baixa tensão. Ok? Pegando dos dados do transformador, a gente tem aqui, né, voltando aqui para o enunciado, vamos voltar um passo. A gente tem a potência nominal S do transformador nominal 15 kVA. A relação de transformação dado ali 2.300 para 230 volts. Então, considerando aqui, vamos dizer que V1 seja, a gente vai chamar de tensão do primário, né? O nosso primário vai ser o lado de alta tensão. Então, chamando V1 de 2.300 e V2 de 230, o lado de baixa, então nós temos uma relação de transformação para este equipamento aqui, um A dado aí por 10, né? Então aqui nós estamos já dando nome aqui, ou chamando que V1 aqui vai ser o lado de alta, porque a tensão nominal maior, né? E V2, então, o lado de baixa. Tá? Então, quando a gente fala aqui que a gente está se referindo, esses valores são referidos ao lado de baixa tensão, o lado de baixa tensão, assumindo que, então, o lado de baixa vai ser o que a gente vai chamar aqui, né, de secundário. Porque primário e secundário são relativos ao que a gente está interpretando como
lado de entrada e saída do transformador, né? O equipamento pode ser utilizado nos dois sentidos, em ambos os sentidos do fluxo de potência. Então, o lado de baixo aqui nós estamos chamando o lado V2, né? Tá? Ok, então, seguindo aqui. O próximo passo, considerar agora os valores fornecidos pelo ensaio de curto-circuito, que vão nos dar aí os parâmetros da impedância série, né? Lembrando que essa relação de transformação A também aqui nos informa aí a relação de espiras desse transformador também, né? Que é o número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário, é igual a 10, ok? Então vamos lá pro segunda etapa, o ensaio de curto-circuito. Dada aí a potência nominal, também, né, nós podemos verificar aqui que a potência nominal de 15 kVA do lado de alta tensão, ele suporta essa potência nominal. Então, se a gente pegar o lado de alta tensão, a tensão nominal no lado de baixa, potência aparente, né, potência nominal, é a tensão nominal do lado de alta tensão vezes a corrente nominal do lado de alta tensão. Então, se aqui for 15K e a tensão nominal do lado de alta é 2,3 kV, né, ou seja, 2.300 volts, a gente tem a corrente nominal do lado de alta tensão, 15.000 dividido por 2.300. 6,52 amperes.